e com imensa alegria que nós o recebemos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina. Hoje nós já estamos estudando a lição de número 10 de um trimestre que fala sobre o livro do Apocalipse. Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br ou também pelo Face, facebook.com/conexão número 7. Mais uma vez, facebook.com/conexão e o número 7. Nós temos aqui a presença do Jefferson, que é a primeira vez que está vindo aqui. Que bom que você está aqui, viu, Jefferson? Que seja a primeira de muitas que você esteja aqui compartilhando a lição. E também do nosso amigo Antônio Carlos, que já veio aqui algumas vezes. Sim. Muito bom ter a participação de vocês aqui, tá? Para a gente, então, iniciar o estudo dessa lição, nós vamos pedir que Deus nos oriente com seu Espírito Santo e eu peço que o Jefferson faça uma oração para a gente, por favor. Vamos orar. Querido Pai, nós agradecemos imensamente ao Senhor pelo privilégio de compartilhar no Teu dia santo essa mensagem tão preciosa. Que o Senhor abra os nossos corações e nos ajude a compreender aquilo que o Senhor deseja que aprendamos a fim de compartilhar nesse tempo sagrado que vivemos. Perdoa os nossos pecados e nos usa para a Tua glória. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. O título da nossa lição, ela fala sobre o Evangelho eterno de Deus, sobre a escolha que nós, seres humanos, todos os seres humanos, terão que fazer no final, né? Até o final desse mundo aqui. E a escolha não é se nós vamos adorar alguém ou não, mas quem nós vamos adorar. E a gente viu que o mundo ele vai estar dividido em dois, exatamente em dois. Ou a gente vai adorar a Deus, né? E tudo aquilo que Ele deixou para a gente, os mandamentos e servi-lo da maneira que Ele instruiu, ou nós vamos adorar o inimigo de Deus. E todo mundo no final desse mundo vai ter que se posicionar, de alguma maneira, para um lado ou para o outro, né? Ninguém vai poder ficar em cima do muro. E isso é uma coisa realmente muito importante, né? Porque hoje em dia muitas pessoas se posicionam assim, eu não sou nada, eu não creio em nada, eu não, né? Mas não vai ter essa opção. Você vai ter que se posicionar nesse mundo. E existe um assunto, né, que a gente vai especificamente entrar aqui, que se fala muito, principalmente no meio da nossa igreja, né, Antônio Carlos, das 3 mensagens angélicas. E eu sei que as pessoas ainda têm dúvida do que são essas mensagens. E nós vamos estudar especificamente cada uma delas. E eu queria que só como introdução você falasse para a gente didaticamente quais são essas 3 mensagens, Antônio Carlos. Tá, ok. Bom dia para você que está conosco aqui, acompanhando nesse trimestre o estudo do Apocalipse, né? Apocalipse é a revelação para o tempo do fim. Eu queria começar com um pensamento que a lição destaca. Qual é o propósito de você estudar o Apocalipse? Sem dúvida, o propósito da profecia não é satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro, mas é nos ensinar a viver hoje. A revelação foi concebida para preparar as pessoas para os desafios do fim, no processo de trazer esperança, significado e propósito para a vida de milhões de pessoas, né? Então a primeira coisa que eu queria destacar é que o Apocalipse é um livro que nos dá esperança, mas ele nos prepara para o hoje e, como você frisou bem também, dentro das 3 mensagens angélicas, é uma preparação para o tempo do fim, porque o mundo está caminhando para isso, né? E haverá realmente só 2 grupos de pessoas, né? Entre aqueles que aceitarão adorar a Deus verdadeiramente e aqueles que não aceitarão, aqueles que negarão. Mas as 3 mensagens angélicas, elas vão aparecer no livro de Apocalipse a partir do versículo 6. A primeira mensagem capítulo 14, né? Perdão, capítulo corrigindo, 14, capítulo 14, verso 6. O verso 6, que traz a primeira mensagem, a primeira voz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Então, a primeira mensagem é um evangelho eterno, ou seja, a palavra de Deus por completo. A segunda mensagem que o anjo traz, dizendo assim, caiu a grande Babilônia, ou seja, os conjuntos doutrinários
que são falsos, não são verdadeiros pela palavra de Deus, todos eles vão cair por terra. Isso já está no verso 8, né? Exatamente, no verso 8, tá? E seguindo a terceira mensagem, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, o verso continua no verso 10, 11 e 12, né? Passará então pelo juízo de Deus, o juízo executivo. Então, a terceira mensagem, ela faz menção a um poder que está presente, né? E que vai trazer uma adoração que não é a verdadeira. Tá ótimo, certo? Perfeito. Então, agora nós vamos estudar especificamente, tá? Eu queria que você, então, se aprofundasse no tema, Jefferson, falando dessa primeira mensagem angélica. Então, é bastante amplo o conteúdo, mas eu acredito que existem pontos específicos que valem a pena destacar. Entre eles, talvez o nosso amigo que nos acompanha tenha um pouco de dificuldade em compreender o que seriam esses anjos que voam pelo meio do céu. E, na realidade, a Bíblia usa o símbolo dos anjos para representar os mensageiros de Deus. E isso é um detalhe importante aqui na lição, porque o Senhor Jesus, ele ordena a pregação do Evangelho para os discípulos. E hoje os discípulos de Jesus, digamos assim, somos nós, o seu povo. Portanto, os anjos que voam pelo meio do céu, em cada uma dessas mensagens, são os mensageiros que pregam o conteúdo delas. Além disso, outro detalhe importante é que cada um desses anjos apregoa o seu conteúdo em grande voz, demonstrando a urgência, o caráter solene e assim, presente do conteúdo dessas mensagens. E outro detalhe que eu acho bem relevante também é que as mensagens, elas são pregadas a toda a nação, tribo, língua e povo, o que mostra que o conteúdo dessas mensagens tem um caráter mundial, né? Sim. Ou seja, é como se Deus tem uma mensagem mundial e pregada por um povo mundial, o que nos permite concluir que ele tem uma igreja mundial que pregará o conteúdo dessas mensagens. E o último detalhe que eu menciono, também a título de introdução, é que no capítulo anterior, que foi estudado da lição, nós tínhamos ali 3 inimigos do povo de Deus, que seriam o dragão, a besta e o falso profeta, ou a imagem da besta, como diz a Bíblia ali no capítulo. E aqui nós temos agora no capítulo 14, em resposta a esse ataque dos 3 inimigos, 3 anjos que vão de alguma forma confrontar a influência desses poderes malignos no planeta Terra. Eu queria só destacar uma coisa, Jefferson, quando a gente pensa assim, essa mensagem sendo levada para o mundo inteiro, que desafio grande, né? Com tantas pessoas que não conhecem a Jesus, né? Que vocês me diriam sobre isso? Olha, então, hoje nós temos mais de 230 países. Mas o interessante é que hoje a mensagem, ela chega de diversas maneiras. Então, as pessoas serão julgadas pela luz que receberam. Sim. Né? Mas muitas pessoas vai ser pela internet, outra através do estudo bíblico presencial. Né? Então, Deus, ele usa diversas maneiras para que a sua palavra chegue. Né? E eu acredito que aquilo que nós, como seres humanos, não podemos fazer, porque os nossos limites são as oportunidades de Deus, né? Deus vai operar no final, usando seus instrumentos de forma milagrosa. Mas a mensagem é clara, a cada nação, tribo e língua. E quando foi destacado aqui a questão desse anjo indo pelo meio do céu, pregando o evangelho eterno, realmente é um grupo de pessoas que acredita que a Bíblia é um todo, indivisível. Né? Essa divisão didática de Antigo e Novo Testamento para a questão histórica, questão arqueológica, ela é válida, mas não por uma questão de salvação e questão bíblica. Né? Então, por isso, quando fala um evangelho eterno, é um evangelho completo, onde você vê toda a verdade em toda a Bíblia, que é, sem dúvida, Jesus Cristo. Fazendo uma complementação, Sim. Me parece que Deus ele já tem atuado para permitir que o cumprimento dessa profecia suceda justamente na nossa época, o que mostra assim quão próximo estamos da vinda de Cristo. Em épocas passadas da história da igreja, nós vemos que sempre que houve uma urgência da pregação do Evangelho, o Senhor suscitou ideias que permitissem a facilidade dessa promoção da mensagem.
Por exemplo, com a vinda de Cristo, foi a primeira vez que o nosso planeta viu um sistema assim de rodovias tão bem desenvolvidos para aquela época como o que foi proporcionado pelo Império Romano. Tanto que nós temos um provérbio popular até os dias de hoje, que diz que todos os caminhos nos levam a Roma, não é? Isso facilitou essa pregação do Evangelho. Na época da Reforma Protestante, nós tivemos a invenção da imprensa de Gutenberg, o que facilitou também a disseminação do conteúdo da mensagem protestante. E hoje, como bem disse o nosso amigo, nós temos a invenção da internet, que facilita demais esse avanço. O WhatsApp, então, nem se fale, né? Como acelerou a rapidez da pregação da mensagem. De fato, é um milagre de Deus. Deus vai usar meios reais para essa pregação, mas Ele usará também meios sobrenaturais para fazer com que a mensagem se expanda pelos 4 cantos do globo terrestre. E é interessante que quando a Bíblia fala assim que se a gente não falar, as pedras falarão, né? Verdade. Então, de alguma maneira, né, eu acredito assim, a gente já ouviu histórias de pessoas que conheceram o amor de Deus através de um sonho. Então, nenhuma pessoa Deus vai deixar desamparada, né? Eu sempre acredito assim, aquilo que estiver às nossas mãos, para que a gente possa levar essa mensagem, Deus nos dá o privilégio, porque não é que Ele precise da gente, Ele nos dá o privilégio de fazer essa obra juntamente com Ele. Mas, de alguma maneira, Ele vai achar um caminho, né? De maneira que todos sejam atingidos, né? Eu acho bonito que a lição vem destacando que muitas pessoas vão até Deus através do medo, né? Sim. Através do medo, Sim. do pavor. Mas esse temer a Deus aqui, que é o princípio do saber, é um apelo para quê? Para que as pessoas permitam a presença de Deus na vida delas, né? E levem também Deus a sério. Né? Mas não no sentido de você, não, eu tenho que aceitar porque senão vai me destruir. Você é fulminado. Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. Aqui eu destaco 3 palavras importantes na primeira mensagem, né? Primeiro, esse chamado é um chamado à obediência. Sim. Aos mandamentos de Deus, à sua palavra. O segundo, refletir o caráter desse Deus. E terceiro, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Que é um dos mandamentos, né? Você colocar esse Deus em primeiro lugar em sua vida. Tá certo. A segunda mensagem, Jefferson, o que especificamente você poderia falar sobre ela? Posso só fazer um acréscimo a mais na mensagem do primeiro anjo? Tem ali, são 2 pontos importantes. O primeiro deles é que o centro da mensagem nos conduz à questão do juízo, porque nós temos ali 3 imperativos e a razão pelas quais nós devemos temer, glorificar e adorar a Deus é justamente porque um dia seremos julgados. Ou seja, não há como desconectar a mensagem do Evangelho da mensagem do juízo. A mensagem do Evangelho é salvação para alguns e julgamento para outros. Tudo vai depender da escolha que fizermos. Um outro detalhe importante é a questão da adoração, né, que foi muito bem introduzida por você, para os nossos amigos, e que é o centro do conteúdo bíblico e do grande conflito no tempo que vivemos. E aqui é muito claro que a mensagem do primeiro anjo, ela nos conduz no tema da adoração ao mandamento do sábado. Pela maneira como João escreveu, redigiu a questão da adoração, adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Existem estudiosos bíblicos que entendem que o objetivo de João era levar a mente do leitor ao 4º mandamento da lei de Deus, porque a lei do 4º mandamento termina dizendo que devemos guardar o sábado justamente porque ele fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, né? Ótimo. Então é isso. Quanto à mensagem do segundo anjo, só rapidamente, o texto fala em primeiro lugar de Babilônia, né? E em segundo lugar do vinho de Babilônia. Eu vou me deter apenas na Babilônia, eu vou deixar para o amigo Antônio Carlos explicar um pouco mais essa questão do vinho, porque Babilônia, em primeiro lugar, nos remete a Babel. A Torre de Babel. A confusão, né? A confusão. É impossível nós falarmos de Babilônia e não lembrarmos de Babel, Sim. né? E quando nós falamos de Babel, até recentemente foi feita uma pregação na minha igreja, onde eu congrego no Água Verde, onde o pregador falou sobre algo curioso. O problema não era a torre.
Deus não tem problema com torres. Nós temos torres hoje nos nossos dias. Mas o problema foi o propósito pelo qual a torre foi feita. E aquela torre, ela assim transmitia arrogância, rebeldia, orgulho e rebelião contra Deus. Isso é Babilônia. E quando nós vamos para o período neobabilônico, porque a Babilônia da Torre de Babel, ela é muito mais antiga, né? Nós estamos ali falando de épocas próximas de Hammurabi, e o Império Neobabilônico já é o de Nabucodonosor, mais próximo do tempo de Cristo. Mas as características são as mesmas. No capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor sai do seu palácio real e ele diz assim: essa é a Babilônia que eu edifiquei para a glória do meu nome e para a honra do meu poder. O que denota orgulho, prepotência, rebelião contra Deus. Portanto, Babilônia, em primeiro lugar, o espírito babilônico é isso. E em segundo lugar, para concluir, a Babilônia do Apocalipse, ela é uma Babilônia trina, porque ela é composta por 3 poderes: o dragão, a besta e o falso profeta. Ah, mas onde está isso? No capítulo 13 de Apocalipse, que foi o capítulo da semana passada, e no capítulo 16 também. Nós, dos versículos 12 até o 16, vemos ali claramente esses 3 espíritos malignos que representam a Babilônia dos últimos dias. Volto a repetir: o dragão, a besta e o falso profeta, que representam sistemas religiosos dos nossos dias. Né? Nós não temos tempo de nos aprofundar nisso aqui, mas cada um desses elementos ali fazem alusão ao papado romano, ao protestantismo apostatado e ao sistema da nova era. É um sistema da feitiçaria do nosso tempo, né? Espírita, Sim. religiões orientais que estão cada vez mais ganhando espaço no tempo que vivemos. Haverá uma união desses 3 sistemas, porque todos eles bebem do vinho. E aí eu passo o bastão aqui. Certo. Antes de darmos continuidade aqui à linha de raciocínio, eu queria deixar algo bem claro aqui para nós que estamos, né? E para você que está nos assistindo. Pessoas sinceras existem em todas as denominações. Mas eu queria fazer um apelo para você que conhece, está buscando a palavra de Deus, que você busque a orientação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a mesma revelação, ele vai dar para você, ele não vai te enganar, né? Então busque a palavra como um todo, busque saber se a denominação que você pertence, se ela realmente tem como base somente a Escritura. Sim. Né? Porque Martim Lutero falou, né? Tinha essa premissa, exatamente, né? Só a Escritura, né? Ou seja, viva somente pela palavra. Né? Quando destacou-se aqui a questão do vinho, esse vinho que seria simbolizado pelo vinho alcoólico, né? Que embriaga, né? Sim. Justamente são as falsas doutrinas que foram adentrando para dentro do cristianismo e que hoje muitas pessoas, na sua sinceridade, elas acreditam, né? Eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Sim. Israel passou um tempo, no Antigo Testamento, um tempo de apostasia. Eles abandonaram a adoração ao verdadeiro Deus. Em um vale, eles construíram uma imagem do deus Moloque, né? Esse deus Moloque era um deus a cabeça de touro, corpo de homem, né? Um deus antroposomórfico, e no ventre havia um forno. E ali, o sacerdote adorador de Moloque pegava crianças e em adoração a esse sistema satânico, né? Jogavam as crianças ali. Né? E quando o rei Josias assumiu o trono, ele fez uma reforma religiosa, uma mudança, né? Ele mandou destruir aquelas estátuas de Moloque, aonde as crianças eram sacrificadas. E ele disse assim: olha, ali não vão se construir cidades, nem comércio, nada. Né? Ali vai ficar um lugar para queimar corpos de animais que morriam todos os dias e corpos de assassinos, pessoas que tiram a vida das pessoas sem nenhuma razão, serão queimados ali. Então, se você passasse pelo Vale de Inom, né, há 2000 anos atrás, você viria ali os corpos queimando continuamente, né, porque corpos de animais, corpos de assassinos eram incinerados ali. E alguém pegou essa ideia e trouxe para dentro do cristianismo na Idade Média. Né? Por isso que hoje muitas pessoas acreditam que haverá um sofrimento eterno, algo que não é bíblico. Que vai ficar
queimando para eternamente. sempre. Não, as consequências são eternas. As consequências são eternas, ou seja, não existirá mais, mas não haverá um sofrimento eterno porque Deus é amor. Né? Então, esse é um dos vinhos, um dos litros de vinho que veio para dentro do cristianismo. Sim. Né? Com tradições, com superstições, né? que a Bíblia mostra claramente, né? Tá, e ainda mostrando aquilo que você tinha comentado anteriormente, que é o medo, né? É a religião pelo medo, né? Das consequências de um Deus vingativo. Se você não me obedecer, olha o que vai acontecer com você. Exatamente. Né? Vem de tudo eu desafio isso, você né? que está nos assistindo, assista o filme do Martim Lutero, né? Tem disponível. Você vai ver que a um certo momento em uma praça, eles abrem alguns banners, né? De pessoas queimando eternamente, para que aquelas pessoas que estavam ali aceitassem a Deus pelo medo, Sim. pelo horror. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você o aceite pelo amor e pela razão. Por isso nós estamos aqui. Sim, Estudando um tema que realmente é um tema importante para nós. Porque as 3 mensagens angélicas, elas estão no contexto do juízo de Deus. Sim. Porque se está havendo um processo sobre a humanidade, um julgamento, haverá um juízo, Sim, com certeza. Exatamente. E aqui na mensagem do segundo anjo, inclusive esse é um tema que vai ser melhor tratado na próxima semana, mas nós vemos claramente o amor de Deus ali presente também. Porque essa mensagem ela é complementada no capítulo 18 do Apocalipse. E ali o Senhor mostra que, apesar de toda essa prostituição, porque é o termo que a Bíblia utiliza, prostituição na Bíblia é um termo usado justamente para representar essa decadência do povo de Deus, mas o Senhor não condenará ninguém sem antes dar oportunidade para essas pessoas aceitarem o seu convite. E aí que lá na mensagem do segundo anjo, em Apocalipse 18, nós vemos o Senhor chamando os seus filhos para sair dela, povo meu. É um convite de amor. Né? Isso mostra como Deus ama você. Como o Senhor ele te convida para um arrazoado. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, vinde, pois, e arrazoemos. Então, o objetivo de Deus é a discussão, é a razão. Ele propõe a você verdades bíblicas, que talvez não sejam aquelas que você acredite nos dias de hoje, mas ele quer que você se abra e permita que, de alguma forma, ele esclareça coisas que não sejam tão claras hoje ainda para você. Esse é o objetivo da mensagem dos 3 anjos. Antônio Carlos, e a terceira mensagem? Fala mais sobre ela. Então, a terceira mensagem, ela vem destacando em Apocalipse 14, que seguiu-se um outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adora a besta, a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, porque a ira de Deus ela produz justiça, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Bem, a terceira mensagem angélica, ela faz um chamado muito importante, né? Para que você adore a Deus, não esse poder aqui que já foi destacado e que trouxe tradições, trouxe falsidades para dentro do cristianismo. Né? Por quê? Porque dentro desse sistema religioso falso, também defende-se um dia de adoração que não é aquele que é dado por Deus. Que não é o mandamento dado por Deus nos 10 mandamentos, né? Que é, lembra-te do dia de sábado para o santificar. De uma maneira muito clara, né? Muito específica. Por né? isso que quando ele destacou aqui que a primeira mensagem, temei a Deus, dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai, né? A adoração está vinculada a quem nós adoramos. E a obediência. A obediência ao dia que ele deixou, certo? Como exemplo, tanto que Jesus é bem claro, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, assim como eu tenho amado a Deus e tenho guardado também os seus mandamentos, né? Porque no contexto da adoração, o cristianismo é um só e nós adoramos um único Deus, que se expressa na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a terceira mensagem, ela fecha de maneira interessante. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu estava pesquisando algumas coisas e vi um rapaz que tem um canal no YouTube, que ele também estuda a palavra de Deus, e ele veio com um tema um pouco contrário à questão do quarto mandamento, né? E trouxe um outro teólogo
para comentar, né? E eu fiquei analisando. Agora veja, o texto de Apocalipse 14:12, ele é muito claro. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então eu pergunto para você, aonde estão os mandamentos de Deus? Na sua palavra. Está em toda a Bíblia, mas o conjunto dos 10 está em Êxodo, 20. No capítulo 20. Então nós não podemos fugir disso. Por mais que as pessoas venham com atalhos na Bíblia, a palavra de Deus, ela é clara e objetiva. O povo que está se preparando para o tempo do fim, aguardando a volta de Jesus, ele acredita em Jesus como Senhor e Salvador, mas ele também guarda, respeita os seus mandamentos, porque isso foi o que o próprio Cristo ensinou. Sim. E ser cristão é você seguir o que Jesus ensinou. E Jefferson, o que você tem para falar mais sobre essa mensagem? Bom, primeiro acho que é importante lembrar que existe uma lógica na mensagem dos 3 anjos. A mensagem do primeiro anjo, ela é imperativa, ela é assim, digamos, pedagógica. Deus está ensinando coisas para o seu povo. A segunda mensagem, ela é convidativa. A partir do momento que o Senhor ele expressa o que ele gostaria que o seu povo fizesse, no caso ali aceitasse o Evangelho e como consequência o temesse, o glorificasse, o adorasse, ele faz agora um convite. Olha, tudo que vai contra a mensagem do primeiro anjo caiu. Caiu porque é confuso, né? E eu quero agora chamá-los para sair disso. A mensagem do terceiro anjo ela é um último convite. E ele é um convite ameaçador. A mensagem do terceiro anjo é uma ameaça, né? Deus ameaça com a sua ira os adoradores da besta, da sua imagem, da marca da besta e da imagem da besta. Isso parece estranho, contraditório com o que a gente acabou de dizer, que Deus é um Deus que ama, mas eu costumo comparar com o exemplo de um pai que ele assim tenta de todas as maneiras salvar o seu filho, que está em um círculo de amizade que o prejudicará. Mas chega um ponto assim onde o pai ele ameaça. Ele diz, olha, se você seguir esse caminho dessa maneira, eu não vou mais permitir que você entre em casa. Mas essa é uma ameaça por amor. Não é uma ameaça de alguém que não ame. Muito pelo contrário. Então aqui a ameaça que Deus faz é porque ele está vendo que aqueles que estão inseridos no sistema babilônico vão de alguma forma para um caminho de destruição. Então ele faz um último apelo agora. Olhe, se vocês seguirem nesse caminho, a consequência vai ser essa daqui. E é a ira de Deus sem mistura. O que é essa expressão sem mistura? No Antigo Testamento havia um hábito na história do povo de Deus, quando eles bebiam vinho, o vinho era muito forte, eles misturavam com um pouco de água para suavizar o conteúdo do vinho. E no caso aqui, o sem mistura mostra que a ira de Deus nessa ocasião é sem misericórdia. É o que nós chamamos, embora não seja um termo bíblico, mas de fechamento da porta da graça. A Bíblia não tem essa expressão, mas ela tem exemplos disso. Por exemplo, lá em Sodoma e Gomorra, quando os homens tateavam a porta da casa de Ló, a porta tinha se fechado. Na história da parábola das 10 virgens, quando elas queriam entrar para as bodas, a porta tinha se fechado. Então nós temos a Arca de Noé, um outro exemplo disso também, né? Então nós temos exemplos do fechamento da porta da graça na Bíblia. Ou seja, em conclusão, a mensagem do terceiro anjo, ela é um último apelo de Deus para convidar o povo a adorá-lo genuinamente, para que não sofram a consequência do derramamento das 7 últimas pragas. E antes que alguém use equivocadamente o texto aqui, para dizer que a mensagem do terceiro anjo, ela de alguma forma incentiva ou fortalece o conceito do inferno eterno, não, de forma alguma. Nós temos exemplos bíblicos, como o de Sodoma e o de Edom, onde foram utilizadas a mesma expressão, dizendo que queimariam pelo século dos séculos, ou com fogo eterno, e elas não estão queimando até os dias de hoje. Né? Como disse o Antônio Carlos, as consequências são eternas. Enquanto houver substância material para queimar, o fogo permanecerá. Quando a matéria for consumida, não haverá mais o que queimar ali no caso. No caso seria uma perdição eterna, né? Eterna, exatamente. Olha, nós já chegamos no final da nossa lição. Uma pena, porque eu gostei muito e aprendi muito com vocês. Mas eu queria começar com você, Antônio Carlos. O que você gostaria de deixar para as pessoas que nos assistem como uma mensagem final, assim, dessas mensagens angélicas?
Certo. Bem, para você que nos assiste nesta manhã, nós não podemos terminar a nossa lição sem realmente tocar no tópico que as 3 mensagens falam e que o profeta Naum também, no capítulo 1, verso 2, ele diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é o vingador cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. Então, não podemos nos enganar. Haverá um juízo. O Apocalipse é claro. Deus vem para destruir os que destroem a terra. Né? Mas hoje, Deus também nos mostra a sua misericórdia, porque no verso 3, Naum, inspirado por Deus, diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor é tardio em irar-se, ou seja, Ele é grande em misericórdia. Ele é longânimo. Então, hoje é o apelo que Deus faz ao meu coração, ao seu coração, ao nosso coração. Que a gente revise, a gente analise a nossa vida e voltemos a adorar esse verdadeiro Deus que criou todas as coisas e que, acima de tudo, também é o nosso Redentor. Amém. E para você, Jefferson? Então, eu gostaria, sim, de fazer um convite muito especial para os nossos amigos, para que deem uma atenção significativa para o capítulo 14 do Apocalipse. Porque pode parecer assim estranho o que eu vou dizer, mas de todo o conteúdo bíblico, o mais importante para o tempo que vivemos é o conteúdo do capítulo 14 de Apocalipse. Eu gosto de usar normalmente aqui uma explicação dizendo que a Bíblia é o livro mais importante do mundo, o Apocalipse é o livro mais importante da Bíblia para o tempo que vivemos, o capítulo 14 é o capítulo mais importante do Apocalipse e os versículos 6 ao 12 são os versículos mais importantes do capítulo 14 do livro de Apocalipse. Então, nós precisamos dar uma atenção especial. Existem muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas essa mensagem é a mais importante para o tempo que vivemos. Assim como Noé dedicou 120 anos da sua vida para mostrar às pessoas o dilúvio e que a arca era o único caminho de salvação, a mensagem dos 3 anjos são a nossa mensagem do dilúvio para os dias de hoje. E o caminho da salvação, a arca para o nosso tempo, é nós entendermos o que Deus espera de nós no contexto da adoração. Ou a Deus ou a besta. É uma escolha que cabe a você. Eu só queria fechar dizendo para você que tudo aquilo que Deus revelou para nós é para o nosso bem. E a intenção, como eu falei no início, inicial e principal de Deus é que todos nós nos salvemos. Mas a hora de você fazer a tua escolha é hoje. É hoje que você tem nas mãos o que você vai fazer da tua vida. E com tudo que Deus faz por nós, isso Ele não faz. Escolher pela gente Ele não faz, né? Ele não escolhe, Ele nos dá o caminho a seguir. E às vezes a gente pode, uma pessoa pode encarar que tudo aquilo que Deus nos mostrou é muito tolhidor. Eu não posso isso, eu devo fazer aquilo e tal. Mas na realidade, se você for realmente analisar, tudo aquilo que Deus nos convoca a fazer é porque Ele nos criou e Ele sabe aquilo que é melhor para nós, né? Para a nossa vida. Então sempre encare assim, é o amor de Deus sendo manifestado. Mas esse Deus tão amoroso, assim como o Antônio Carlos falou, assim como o Jefferson falou, é também um Deus de justiça. E a gente, como ser humano, gosta de justiça, né? A gente gosta que as coisas sejam justas. E Ele vai ser um Deus justo. É um Deus justo, né? Mas eu digo assim, Ele vai pôr em prática a sua justiça no final, que vem junto com o seu amor. Então, que a gente possa se preparar hoje, porque tudo que nós temos é o dia de hoje. O amanhã pertence a Deus. Eu agradeço muito a participação de vocês, né, por ter nos ajudado aqui a esclarecer tantos pontos da Bíblia. E se você ainda tem muitas dúvidas, eu já falei isso aqui nesse trimestre, mas você pode fazer um estudo aprofundado do Apocalipse com alguém, tem pessoas muito especializadas nisso, né? E às vezes você pode tirar todas as suas dúvidas, porque aqui a gente fala num contexto às vezes muito generalizado e não tão aprofundado, mas você pode fazer esse estudo sim. Então nós vamos terminar com uma palavra de oração. Eu peço que o Antônio Carlos ore para a gente, por favor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua misericórdia, porque ao estudarmos esse tema tão importante para nós,
nós vemos o Teu amor, a Tua compaixão para com toda a raça humana, Senhor. Não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e encontrem a Cristo como Senhor e Salvador. Amém. Nós sabemos que há um grande conflito, que Satanás está por trás de toda mentira, porque ele é o pai da mentira, mas nós conhecemos o Deus da verdade, o Deus que se entregou por nós na cruz do Calvário. Ajuda-nos a continuarmos estudando a Tua palavra, a adorarmos a Ti, a temermos a Ti, Senhor, a respeitarmos o Teu santo nome. E dessa forma também, Senhor, levarmos essa palavra de esperança para as pessoas que precisam, mas que também nós nos conscientizemos que haverá um juízo sobre este mundo, porque a Tua palavra nos diz que Ele virá para destruir os que destroem a terra. Mas acima de tudo, Senhor, nós reconhecemos a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua justiça, e sabemos que tudo o Senhor fará para nos salvar até o fim. Amém. Fica conosco, nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós agradecemos muito a Tua companhia conosco no estudo dessa lição, lembrando que você pode também acessar os nossos cultos ao vivo, todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.